Bom dia, eu sou Carla Osmo, sou professora de Direito na Unifesp, sou vice-coordenadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, o CAAF. Esse é o segundo encontro do nosso ciclo de debates virtuais de Direito e Pandemia, organizado pelos professores e pelas professoras de Direito da Unifesp e pelo CAAF, que tem o objetivo de analisar as relações entre a Covid e o mundo jurídico, né? O tema de hoje é um tema que tem muita relação com a nossa atuação no CAAF, pandemia e prevenção de desaparecimento de pessoas, e para conversar sobre esse tema, a gente tem a satisfação aqui de ter com a gente parceiras muito importantes do CAAF, a Eliana Vendramini, que é promotora do Ministério Público de São Paulo, que esteve à frente da atuação do Ministério Público de São Paulo de busca de identificação de pessoas desaparecidas por muito tempo, também é professora de Direito Penal na PUC, a Francilene Fernandes, que é assistente social, mestre em Serviço Social pela PUC de São Paulo e militante do Movimento Mães de Maio, e a Raiane Assunção, nossa pró-reitora, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp, que é professora da Unifesp e pesquisadora do CAAF também. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o nosso tema, e depois eu vou abrir com uma pergunta orientadora para a fala das nossas convidadas. Elas vão fazer uma fala rápida, de 10 a 15 minutos cada uma, e aí a ideia é a gente responder as perguntas de quem estiver assistindo. Então, todo mundo que quiser fazer pergunta, é só perguntar no comentário da postagem de transmissão no Facebook, mesmo que ela apareça aqui para a gente. O que nos traz esse tema, né, é um receio que a gente tem, né, que a tragédia toda gerada pela pandemia, além da tragédia toda gerada pela pandemia, as medidas que são adotadas em resposta a elas provoquem violações de direitos humanos ou deem espaço para o agravamento de violações de direitos humanos que já acontecem, principalmente para os grupos mais vulneráveis, né? E olhando especificamente para a questão do desaparecimento de pessoas, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que esse já é um problema alarmante no Brasil, né? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, o Brasil tinha mais de 82 mil pessoas desaparecidas, ou seja, reportadas à polícia como tendo paradeiro desconhecido por suas famílias, né? Parte desse universo foi vítima da violação de direitos humanos, que é conhecida, chamada de desaparecimento forçado, que é a violação que acontece quando a pessoa desaparece por ação do Estado, né, por ação ou apoio do Estado, quando o Estado contribui para a ocultação do destino dessa pessoa, seja porque a pessoa está presa, né, está em poder do Estado e o Estado não informa onde ela está, seja porque ela morreu, foi assassinada e houve a ocultação do seu cadáver. Essa é uma violação de direitos gravíssima, que provoca um enorme sofrimento, uma angústia aos familiares, que ficam sem informações, e por isso os órgãos internacionais de direitos humanos equiparam essa violação à tortura. Quando a pessoa morreu, as famílias ficam muito tempo, por vezes anos, por vezes décadas, buscando a pessoa, buscando informações, ainda que seja para poder enterrar e fazer um ritual de despedida. Mas será que essa situação, que já é tão grave no Brasil, ela pode ainda se tornar mais dramática com essa emergência sanitária? Né? A gente se preocupa, quando a gente faz essa pergunta, especificamente com as pessoas que morrem sem identificação, ou seja, sem documento de identificação, ou que morrem sem pessoas conhecidas por perto, nas suas casas, nas ruas, em emergências de hospitais públicos. Ou então pessoas que morrem privadas de liberdade, quando estão sob o poder do Estado, né? Essas são as pessoas com maior risco de desaparecer, e são normalmente pessoas dos grupos mais vulneráveis. O primeiro motivo para que a gente se preocupe que a pandemia possa aumentar o número de desaparecimentos é a grande quantidade de mortes, né, e o fato de que tem se realizado sepultamentos muito rápidos por conta das características de contágio da doença, né. Mas a gente acredita que, conforme a política que se adote, é possível prevenir ou, ao contrário, favorecer o desaparecimento de pessoas. Para a gente entender isso melhor,
a gente precisa olhar para a forma como estão funcionando determinados serviços e procedimentos que são fundamentais para evitar que os desaparecimentos aconteçam. E, nesse ponto, eu vou recomendar que vocês acessem os boletins extraordinários que o CAF tem publicado semanalmente, com informações e textos com perspectivas que trazem esclarecimentos sobre esse assunto. E eu vou recomendar especialmente um texto que vai sair na edição que vai ser publicada hoje, do boletim, aqui na página do CAAF, e na página da internet do CAAF, um texto da Desirê Azevedo, que faz parte da equipe do CAAF, da Liliana Sanjurjo, da Larissa Nadai, que vai tratar das regras e das práticas no manejo dos corpos, né, no manejo dos corpos depois que as pessoas morrem e dos procedimentos de exceção que estão sendo praticados agora, né, e qual é a relação deles com a questão da subnotificação da Covid. Esse texto, e de forma geral os boletins do CAF, eles têm tentado trazer esses esclarecimentos, porque esse é um tema muito complexo. Ele depende, para você compreender bem esse tema, ele depende que você entenda um cruzamento de regulações de diferentes áreas temáticas, né, da saúde, de cartórios, de segurança pública, de serviços funerários, né, que vêm de diferentes entidades da federação e que, às vezes, não correspondem na prática ao que está na regra, né? Às vezes, você lendo as regras, você não consegue saber o que acontece na prática, né? Enfim, a gente consegue, a partir desses estudos, ter algum esclarecimento sobre isso. Basicamente, né, de uma forma muito introdutória, que é o que cabe aqui, né, depois que acontecem as mortes, né, nos fluxos que são adotados com os corpos depois que acontecem as mortes, são fundamentais, em primeiro lugar, a declaração de óbito, que é um documento assinado pelo médico, e o registro civil, que produz a certidão de óbito, que acontece nos cartórios. Né, eles são importantes porque eles atestam que a pessoa morreu, quando, onde a pessoa morreu, e eles trazem a causa da morte. Né, então, dessa maneira, eles vão permitir que as famílias que não estavam acompanhando a pessoa quando ela morreu, elas tenham conhecimento dessas informações, mas esses são também documentos importantes para a formulação de políticas públicas sanitárias, epidemiológicas, porque eles vão trazer os dados das mortes, né, esperamos que eles tragam os dados das mortes por Covid, né. O segundo serviço, que é muito importante nesse tema, são os serviços médico-legais de investigação de crimes, os IMLs. Né? Os corpos vão para os IMLs quando eles têm suspeita de que a morte aconteceu de forma violenta, né? Decorreu de crimes. Esse é uma das situações que faz com que os corpos vão para os IMLs. Para que seja feita a autópsia, né, que é necessária para a apuração de crimes e das eventuais responsabilidades. Então, a realização das autópsias, a realização dessa perícia, né, é fundamental para que violações de direitos humanos, inclusive violações gravíssimas, né, causadas por agentes de Estado, não passem desapercebidas, né, porque tem um risco sempre de que essas mortes sejam atribuídas à Covid e não sejam investigadas se elas não passarem por esses procedimentos. Também vão para os IMLs as pessoas que morrem quando elas estão presas, né, sob custódia do Estado, para que sejam apuradas as responsabilidades. E os IMLs também têm uma atividade importante no caso das pessoas não identificadas, porque eles coletam informações, por exemplo, digitais, informações genéticas para permitir a identificação posterior. Depois a gente tem os serviços funerários, né, e aqui aparece com muita evidência a questão humanitária, do tratamento digno dos corpos e de atenção às famílias. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou uma nota no começo de maio a respeito do direito ao luto dos familiares, né, do qual esses serviços são muito importantes. Mas, além disso, é importante que se adote ali algumas medidas para permitir que seja possível rastrear, né, no caso de pessoas não identificadas, para onde os corpos foram levados e onde eles foram enterrados, para que as famílias que depois procurem, né, consigam identificar onde essas pessoas estão. E como será, né, que esses procedimentos e serviços estão funcionando nesse momento, né? A gente pode, enfim, ter algumas pistas, por exemplo,
teve, no fim de março, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma portaria conjunta com o Ministério da Saúde, que autorizava, a portaria conjunta número 1, que autorizava sepultamentos e cremações, independentemente do registro civil do óbito, né? E aí houve toda uma mobilização contra essa portaria, inclusive um ofício do Ministério Público Federal, e ela foi finalmente revogada e substituída por outra, que melhora em diferentes pontos. Por exemplo, ela veda a cremação das pessoas não identificadas, mas ainda traz uma série de riscos, aparentemente, para os casos de pessoas não identificadas, e principalmente ela deixa dúvidas sobre como vai ser a aplicação prática na ponta dessa norma, né, pelos serviços locais. Tem a questão dos IMLs, que não atendem às normas de biossegurança, ou seja, que não oferecem segurança necessária para que os façam as autópsias, e isso faz com que, muitas vezes, se evite a realização de autópsias, prejudicando a investigação das mortes violentas, né? Então, uma outra questão de que maneira se está ou não realizando a investigação de mortes violentas nesse momento, e a não investigação, além de impedir ou dificultar a responsabilização por essas mortes, possibilitar que essas mortes passem despercebidas, o fato de que isso não esteja funcionando pode servir de incentivo, né, para a prática enfim, para a violência e especialmente para a violência institucional, né, violência de Estado. E nós não sabemos também como está funcionando a coleta de informações de corpos não identificados, né. A gente tem ainda, né, por fim, a notícia de criação de valas comuns para mortes por Covid. Então, né, diante de todos esses elementos, eu já trago aqui uma questão central, né, sobre a qual a gente quer ouvir as nossas convidadas, que é se existe o risco da pandemia e as respostas a ela no Brasil agravarem ainda mais o problema do desaparecimento de pessoas e, especialmente, a prática de desaparecimento forçado, né? Quais são as preocupações de vocês em relação a isso? Então, para responder ou para falar desse tema, eu vou passar a palavra para a Eliana, né, que a partir do seu trabalho no Ministério Público de São Paulo e de suas pesquisas, é hoje uma das maiores conhecedoras sobre o tema da investigação de desaparecimentos no Brasil, então, com certeza, vai poder trazer vários elementos para nos elucidar sobre essa questão. Bom, eu queria, em primeiro lugar, ainda que rapidamente, agradecer muito a todos os professores da Unifesp pela iniciativa e pelas lives e pelos materiais que têm auxiliado muito a população compreender que esse é um momento de grande exceção para além da pandemia. Queria agradecer muito, então, Unifesp e CAAF, na pessoa da Carly, na pessoa da Rayane, e especialmente pelo que vocês fazem pela sociedade da qual eu também faço parte. É incrível o trabalho desenvolvido nessas instituições. Eu queria agradecer muito também a oportunidade de estar com a Franciele, além da Rayane, porque nós temos na assistência social, que dirá nesse grupo, né, das Mães de Maio, um traço de realidade que muitas vezes as pessoas acreditam que é lenda, e é muito importante que a gente tenha contato agora telepresencial, mas presencial com essa realidade, para poder se posicionar melhor. Como o nosso tema é pandemia e prevenção de desaparecimento de pessoas, eu gostaria de abordá-lo em 3 eixos, vamos dizer, em 3 pontos focais, para que a gente possa entender o que poderia ser feito agora em termos de prevenção, né, ou tem sido feito. Em primeiro lugar, pensar como que a gente estava quando a pandemia chegou, porque esse estado anterior, ele está completamente imiscuído na possibilidade de atuação agora. Em segundo lugar, eu queria abordar sobre quem, prioritariamente, recaem os maiores males da ausência de uma política pública, que é parte da primeira fala, e se isso tem ligação com as vítimas da pandemia também em maior número, e, finalmente, o que a gente
o que a gente sabe ou não sabe que está sendo feito agora, em termos de prevenção para o desaparecimento no futuro, que vai recair nos colos de todos aqueles que precisam defender os direitos coletivos da sociedade, e isso não tem sido fácil, nem em termos de diálogo. Nesse primeiro eixo que eu me propus a enfrentar, que é como estava a temática dos desaparecidos até a pandemia chegar até nós, porque nós já sabíamos no mundo que a pandemia tinha um grande alastramento e que ela chegaria aqui, mais dia menos dia. Mas o fato é que nós vivíamos uma situação bastante caótica em relação à política pública para desaparecidos, especialmente forçados, porque não há quem negue a gravidade de uma pessoa humana, né, expressão redundante, mas que nós precisamos usar no nosso meio, e desapareça. E as pessoas veem o desespero também se tiverem contato com as famílias desaparecidos, mas pouco é feito em termos de movimentação institucional. O que nós vivíamos, e eu posso dizer, especialmente de 2014 para cá, trabalhando na coordenação de um programa de localização e identificação de desaparecidos, com viés jurídico, porque no Ministério Público, mas procurando entender, a partir de 99, quando as instituições, especialmente IML, serviços de verificações de óbito, hospitais, já estavam digitalizadas, porque esse mundo também está no meio dessa discussão. Posso retroagir até 99, que foi onde a gente conseguiu encontrar alguns registros nessas instituições. A situação era muito grave. Por que era? Era e é. Porque o atendimento público de urgência como política pública, que é devido ao fato, e que ecoa também de tratados e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, ele nunca foi dado a contento, né? Especialmente quando nós estamos falando de pessoas vulneráveis, pessoas que, por questões de ausência de Estado, principalmente saúde, educação, lazer e segurança, acabam tendo um maior número de desaparecimento no seu meio, né? E tudo que a gente cobrava a partir de 2014 como defensor dos direitos coletivos para a sociedade no estado de São Paulo, e agora nacionalmente, porque esse programa é nacional, todo o Ministério Público tem um programa de localização e identificação de desaparecidos, era a tal política pública. E essa cobrança não era uma cobrança no desejo de ver uma sociedade melhor só, ou entre aspas só. Ela é uma cobrança baseada em lei, tá? A gente não vai ser tão juridiquês nesse ponto, mas é importante que todo mundo saiba que existe uma lei nacional de 2019 que determina uma política pública nacional de atenção ao desaparecimento por todos esses eixos, não só de busca, investigação, mas também psicossocial, e muito psicossocial, porque as famílias que já são vítimas do fato, imediatamente, independente do julgamento que se faça a priori da notícia que a família está sendo dada, porque isso, infelizmente, é muito comum também. E no estado de São Paulo também é lei a necessidade dessa política pública a partir de uma lei de 2014, anterior à lei nacional. E com base nessas leis é que nós podemos dialogar com os governantes, então, já mudados do Estado, no sentido de que essa política fosse implantada. O que eu posso dizer é que foram 4 anos de tentativa de acordo sem sucesso. Tentativa de formação, basicamente, de um banco de dados entre as secretarias do próprio Estado, que tomassem a cautela de se intercomunicar quando estivessem lidando com pessoas que provavelmente seriam buscadas pelos seus parentes como desaparecidas. Eu dou exemplo, espaços óbvios, mas que precisam do exemplo para chamar a atenção desse link, né? Por exemplo, hospitais precisam se intercomunicar com órgãos que fazem a necrópsia de corpos
de pessoas não identificadas. Ao mesmo tempo, esses órgãos, não é só o IML em São Paulo, é também o desconhecido Serviço de Verificação de Óbito, eles precisam se intercomunicar com a Delegacia de Desaparecidos, porque estão recebendo corpos não identificados, cujas famílias provavelmente estarão procurando. Casas de acolhida de idosos, casas de acolhida, casas de passagem para moradores de rua, serviço de verificação, serviço de inumação, serviços municipais de inumação, todos têm que estar conectados. E a intercomunicação, nossa proposta era essa, que mínima começasse entre as secretarias do Estado, tem que trabalhar juntas, e as secretarias do município, né? Posso dizer que o município de São Paulo, a partir de 96, fez um pequeno banco de dados, intercambiando hospitais municipais, casas de passagem para moradores de rua e atendimentos de CRAS e CREAS, sem alcunhas, sem dados que não fossem fidedignos para poder localizar melhor pessoas buscadas como desaparecidas. E esse serviço é praticamente o único que funciona, vamos dizer, no micro do município de São Paulo, não é no estado de São Paulo. E acaba auxiliando pessoas de todos os estados do Brasil em função da sua capacidade. É definitivamente um banco de dados que a gente chama muito mais que dados, ele é um banco de busca com dados que se intercomunicam. No estado de São Paulo, apesar da lei de 2014, não houve o cumprimento da lei de 2014, tanto é que a questão está judicializada, não é o melhor caminho, mas é o necessário para atender o direito da população a esse banco de dados. Hoje, uma ação que se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi julgada procedente agora, recentemente, em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, sabidamente chegar até nós. Além disso, nós precisamos de um atendimento público de urgência que seja investigativo e psicossocial. Isso também está na lei, e isso não foi implementado, especialmente na área de investigação, que o Ministério Público se empenhou em função do seu dever de fiscalização. Foi encontrado, na verdade, muito valor pessoal e baixíssimo investimento instrumental e pessoal na delegacia especializada de desaparecidos. Existe uma delegacia, quer dizer, dotada deste nome e desta função, então, especial para desaparecidos. O fato é que o que haveria de ter ali é uma investigação bastante rápida e ininterrupta, porque não se para de buscar desaparecido. Está escrito no artigo 1º da lei federal, no artigo 1º da lei estadual, e é a base de qualquer tratado internacional sobre busca de pessoa desaparecida. Esse investimento, finalmente, deveria ocorrer também nos órgãos de perícia técnica científica e, especialmente, antropológica, porque o Estado tem na minha visão limitada, eu já vou ler o boletim de hoje, tem uma forma de lidar com os corpos de pessoas não identificadas e ossadas, que já foi provado bastante destruidor da possibilidade, seja por forma de acondicionamento, seja por forma de inumação e forma de exumação, da possibilidade de identificação posteriormente. Tudo isso é o nosso passado, que se encontrou com o momento da pandemia e que teve que, necessariamente, ficar nas mãos do judiciário para ser resolvido, com um problema gravíssimo, quer dizer, nós não procurávamos desaparecidos. Quantos não são os desaparecidos forçados recentes? Para dar 2 exemplos,
eu falo do Carlos Eduardo, em Jundiaí, adolescente, e do Lucas Eduardo, em Santo André, desaparecidos, provavelmente, esses são os elementos indiciários, eu não atuo nos inquéritos, mas por força de agentes estatais, né, da ilegalidade, e que demonstram, no meu segundo eixo de abordagem, justamente sobre quem recaem os maiores males da ausência da política pública. Não é coincidência. Tanto a Covid, como a gente tem visto anunciado, ter um lugar e um rosto, o mesmo traço recai sobre o desaparecimento, ou já recaía sobre o desaparecimento, ou seja, acumulamos problemas nas periferias de São Paulo, nas comunidades mais cheias de pessoas, de vida, e mais ausente de serviço público. Eu volto a destacar, na ordem, segurança, como se tudo não fosse necessário, segurança, educação, saúde e lazer. Tudo isso levando os nossos, prioritariamente, jovens masculinos, a começar pelos 15 anos, mas que só vão ceder como adultos aos 28, a desaparecerem nas regiões mais periféricas do estado de São Paulo. Portanto, existe um lugar, existe uma característica de vulnerabilidade social que parte da ausência de Estado. Nós não estamos falando aqui de maior ou menor capacidade econômica, o que já piora muito a situação em desaparecimento em Covid, seja por todas as questões de saúde, por todas as questões de segurança, de possibilidade de se esconder do mundo na questão de saúde e também na questão de segurança, de ter mais segurança em meio ao mundo. E tem também uma cor, é importante que se diga, porque a cor de pele no Brasil, ela está muito marcada pelas perseguições da violência urbana, e eu destaco tanto milícias como organizações criminosas, e nós temos trabalhos estatísticos no programa, do qual eu não mais participo, mas que apontam o jovem adulto masculino, a partir dos 15, depois adulto, cedendo aos 28 só, a diminuição do desaparecimento, e não a ausência de desaparecimento, negro como em maior número, dito, né, anunciado por boletim de ocorrência como desaparecido e não localizado. Por quê? Porque muitas pessoas, é um traço de realidade que deve ser falado por quem faz parte da justiça, dos órgãos, em geral, da justiça do Brasil, muitas pessoas sequer têm o acesso aos órgãos de persecução penal, a começar pela porta da delegacia, e quando chegam lá, não foram uma nem duas vezes. Nós fizemos atendimento psicológico e jurídico dentro do programa, contando com a profissional desta área, não foi feito por mim, o jurídico sim, o psicológico não, mas conta com esta perfeição, né, no programa, que é um profissional que escuta humanizadamente a vítima. Nenhuma nem duas vezes a gente soube de casos em que o que ocorreu na delegacia foi um pré-julgamento do desaparecimento, da notícia do desaparecimento, tanto pela mãe, pelo parente, condição econômica, cor da pele, ausência de local de estudo ou trabalho, à busca imediata. Há dados concretos que comprovam que nós falamos sem a necessidade imediata, ou talvez seja um privilégio nosso, de encontrar essas famílias. Isso nos foi falado dentro da própria Secretaria de Segurança Pública, enquanto os números da Secretaria não comportarem o desaparecimento como meta, como temos ali furtos de veículos e roubos, como temos ali ameaças, que são importantes, mas que não são o próprio desaparecimento, e outros crimes patrimoniais, além de hoje, finalmente, isso é política pública, tentar resolver a violência doméstica, enquanto o desaparecimento não estiver lá, ele não é número, ele não é importante para a política pública de segurança. Isso é muito triste, porque isso é um dado real, é só entrar no site da Secretaria de Segurança e procurar os números de desaparecimento. Nós não manejamos esses números enquanto política de Estado, nós não temos
é, se não manejamos, não sabemos preveni-los, não temos uma atuação em loco, especificadamente para isso, e nós também, ainda por cima, quando recebemos a notícia do desaparecimento nas regiões mais periféricas, onde hoje, tanto pelo trabalho do PLID, quanto pelo trabalho do Sinalid, que são os PLIDs no Brasil, e me fugiu o nome agora, dos outras pesquisas que foram dadas pela Carla no começo, em relação ao desaparecimento, todo o boletim de ocorrência é feito e leva dias para chegar na especializada, que é no centro de São Paulo, porque não vão ser investigados no seu local. Isso porque a especializada deve concentrá-los e trabalhá-los no município de São Paulo. Tá? Isso leva a uma demora cuja prioridade no atendimento já é provada objetivamente não atendida. Tá? Finalmente, o que nós podemos fazer agora? Agora, nós vamos ter, não é pessimismo, é realismo. Nós vamos ter um problema grave, provavelmente, com o número de desaparecimentos pós-pandemia. Porque, além da necessidade de nós termos que nos acautelar com relação à presença em sociedade. Então, os familiares dos desaparecidos, forçados, estão menos próximos das ruas que agridem os seus parentes. Ao mesmo tempo, nós temos uma grande demanda em hospitais, e a grande demanda em hospitais não cede em relação à violência urbana, ao mesmo tempo que tem que dar atenção para as vítimas do Covid. Então, ali, chegando o atendimento de pessoas não identificadas, o mínimo que se esperaria, e foi parte do que foi contemplado na portaria do Ministério da Saúde, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, citado também pela Carla, é que nós tivéssemos uma obrigação de que os dados, para além do nome, já que não existentes, mas daquela pessoa, fossem anotados o mais evidente possível, né, dados de cor da pele, de estatura, a fotografia também, a digital, fossem coletados, mas não como faculdade, que é o que trouxe a portaria, mas como obrigação, aliás, uma obrigação que já deveria existir lá naquele passado, que eu quis apontar no primeiro momento, para que, num banco de dados, que também não existe, pudessem ser a pequeno, médio e longo prazo, cruzados com os boletins de ocorrência de desaparecimento. É muita ilusão achar que dentro dos arquivos dos hospitais, todos desconectados, como eu realcei no começo, se colhidos os dados de não identificados, vão servir tecnicamente para a busca de desaparecidos. E mesmo diante da demanda que a gente sabe que é muito importante salvar as vidas em relação ao Covid nos hospitais, não se justifica hoje, a gente tem dito muito isso, não é a Covid a culpada de tudo, por isso que eu quis fazer um retrato da nossa vida na temática antes da Covid. Mesmo antes, mesmo com a Covid, nós temos uma necessidade que não é dos médicos ou dos socorristas imediatos de atender as questões administrativas hospitalares. Então, esses dados poderiam ser anotados, deveriam já estar sendo anotados e passados para a Delegacia de Desaparecidos, para que houvesse um cruzamento, né? Logicamente, tudo isso não manual, porque acontece já manualmente, com um corpo aqui, outro acolá, por um funcionário bastante dedicado à Delegacia de Desaparecidos, mas por um sistema de dados que possa ir decantando várias informações do mesmo corpo, como tatuagens tão naturais e presentes entre nós. Outra preocupação nossa, e terminando em razão do meu tempo também, ao final,
Como vão ser, se vão ser, houve um período em que também foi mitigada a passagem dos corpos de Covid pelo, de não identificados pelo IML, porque embora a morte seja por Covid, ela tem que passar de um não identificado por uma necropsia no IML, porque é dada como suspeita, dada a não identificação. Se passar, como vão ser colhidos esses dados, a ponto de chegarem aí numa ação com algum dado. Vejam, o hospital não é obrigado. As necropsias estavam sendo mitigadas, e há muitos casos que chegam até nós, mas estão sob investigação, no sentido de que a causa mortes também não é aquela, mas colocam como aquela para entrar no ritmo da urgência da pandemia, e sem atestado de óbito imediato, que é o que prevê a portaria, dada a dificuldade da produção desses documentos. Ora, são hospitais, necropsias e atestados de óbito que nos vão dar o começo da possibilidade de descoberta daquela pessoa desaparecida ou de seu corpo e, finalmente, as causas da morte. Nós temos um investimento pífio na perícia antropológica, que é tão essencial quanto a perícia do cadáver em imediato, porque muitas vezes o que nós temos são as ossadas das pessoas não identificadas, procuradas como desaparecidas, a contar toda uma história de violência que é obrigação da sociedade conhecer para extirpar, para tentar extirpar. Nós queríamos anunciar como um encontro de luta, para que isso não venha a se tornar, a se perpetuar entre nós, contar que o município de São Paulo, apesar daquele banco de dados que fez, está procurando, já documentou em lei e em decreto regulamentador da Lei de Concessão de Cemitérios, a cremação de corpos de pessoas não identificadas em 3 anos, reservando material genético. E isso, para qualquer um que trabalha a antropologia, eu deixo aos meus colegas do CAAF mais do que gabaritados, o comentário, isso vai acabar com a prova do como, onde e por que aquela pessoa morreu e estava não identificada no momento de uma morte violenta. Isso está no decreto, isso agora suspensa por ordem do Tribunal de Contas a concessão de cemitérios e também em meio à pandemia inviável, né, como negócio. Tá? De qualquer forma, também preciso contar que foi oferecido ao governo do estado e à prefeitura um banco de dados que os PLIDs do Brasil, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público, é um banco de dados piloto que nós fazemos justamente para que a União, pela lei federal, adotasse um banco de dados na política nacional. Esse banco seria rápido, digital, com confronto de dados e doado para o governo e para a prefeitura. Não houve resposta. É isso, Carla. Obrigada. Obrigada, Eliana, pela fala tão esclarecedora. Não sei se a Francilene está com problema de conexão, talvez. Oba, voltou. Voltou, Bom, então vai ser muito, muito interessante agora ouvir a Francilene, que certamente vai dialogar com alguns pontos da sua fala, né, que já vem há muitos anos estudando, trabalhando e militando o tema e contra a violência institucional, né, também faz parte do movimento Mães de Maio, é irmã de desaparecido, dos crimes de maio de 2006, então vai ser muito interessante, muito bom te ouvir, Francilene, sobre esse assunto também. Vocês me escutam? Sim. Bem. Ai, sinceramente, peço desculpa aí pelas quedas de conexão, mas eu consegui ouvir bastante a doutora Eliana. E agradecer a oportunidade mais uma vez, né, que o CAF oferece de eu poder falar um pouco aí, nesse tempo que eu tenho, sobre, né, as questões aí que me levaram a
hoje está nas Mães de Maio e que se articulam aí com essa grande contribuição que a doutora Eliane trouxe para a gente aqui hoje, né? Bom, como a Carla já mencionou, né? Eu me chamo Francilene, eu sou irmã do Paulo Alexandre Gomes, de 23 anos. O meu irmão é uma das vítimas de desaparecimento forçado ocorrido nos crimes de maio de 2006. Meu irmão foi vítima desse tipo de desaparecimento na noite do dia 16 de maio, por volta das 10 horas. Para quem está nos assistindo, né, vai nos assistir depois e não sabe muito sobre esse período aí, a gente, no Movimento Mães de Maio, defende, né, até hoje, que esse é um dos grandes crimes aí ocorridos num período democrático, né, da nossa história no Brasil, porque no período de uma semana, né, apenas uma semana, mais de 600 pessoas foram assassinadas, tá? Isso é um número elevadíssimo, né, para a realidade que o Estado até então tinha de mortes diárias, né? E essa semana foi conhecida, né, pela maioria das pessoas até hoje como os ataques do PCC. Iniciou com um revide, né, em tese do crime organizado contra uma transferência de presos do sistema prisional, que seriam integrantes do crime organizado. E em revide a essa transferência, né, o crime organizado teria se rebelado contra as forças de segurança, né? E aí, né, para quem não lembra, a gente passou aí praticamente o final de semana todo, né, a sexta-feira, dia 12, 13, 14, que foi Dia das Mães, e o dia 15, que foi uma segunda-feira, que foi o dia do toque de recolher. E nesses 4 primeiros dias, né, 3 primeiros dias, 47 agentes de segurança pública foram assassinados, dentre eles policiais, bombeiros e agentes de segurança. E a partir dessas mortes, né, que foi muito, muito divulgada na imprensa na época, né, o Estado reagiu de uma forma bastante ofensiva, foi um revide mesmo, né, uma ação totalmente desleal. E a partir daquela noite do dia 15 de maio, né, depois do toque de recolher, o governador na época, né, o Alckmin estava licenciado para as eleições presidenciais. O governante na época deu ordem, né, para a polícia sair às ruas, né, e fazer o que tinha que ser feito. E aí, a partir daquela noite, até o final da semana, até o dia 19, uma média de 20 a 30 pessoas começaram a ser mortas em períodos de 12 horas, tá? E aí, exatamente nesse momento do revide, o meu irmão, que era, como a doutora Eliane mencionou aí do perfil, né, era um jovem negro, né, ele, né, tem a questão étnica aí bem mais retinto, né, puxou muito mais a família da minha mãe, e ele tinha, infelizmente, uma passagem pelo sistema prisional, foi um pouco do que a gente ouviu das vítimas que foram abordadas, né, porque depois disso eu comecei, junto com a minha família, a fazer uma investigação solitária em busca do meu irmão. E aí o que a gente soube nessa investigação é que tinha havido uma abordagem da rota naquela noite do dia 16, que foi exatamente a noite em que o chefe da segurança da Polícia Militar deu uma entrevista na mídia, dizendo que já estava tudo sob controle, que as pessoas poderiam voltar às suas atividades, né, que estava tudo normal. E a normalização, a gente viu o que aconteceu, né? Então, foram os dias com o maior massacre de civis, então, proporcionalmente, nem dá para acreditar no que o governo fala até hoje, de que foi uma resistência seguida de morte, que é muito do que a polícia costuma dizer, né? E nesse caso, como eu mencionei no começo, de 43 civis, agentes de segurança mortos, todo o restante, mais de 450, eram civis, né?
Então, acho que por si só esse dado já desmonta aí a tese da resistência seguida de morte. E desde aquela noite do dia 16, após essa abordagem por policiais da rota, há testemunhas dessa abordagem, né, que foi uma abordagem bastante violenta. Alguns meninos conseguiram fugir, né, e se livrar dos PMs. Meu irmão, infelizmente, não, né, e ele foi visto sendo colocado dentro da viatura, né, após a agressão, e aquela foi a última noite que ele foi visto com vida, né. E já se passaram 14 anos, né, então é muito importante mesmo o CAF estar hoje fazendo esse momento de debate com uma pessoa tão importante nessa discussão como a doutora Eliana, porque esses 14 anos é exatamente isso que ela mencionou, né? São 14 anos de, além da gente não ter tido a oportunidade de ter acesso ao corpo do meu irmão, a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente sabe, mas não conseguiu provar. E fizemos um longo percurso aí institucional de descaso, né? A gente foi até difícil fazer o boletim de ocorrência como pessoa desaparecida. A gente conseguiu fazer só 10 dias depois, porque a gente ia na delegacia, eles diziam que só depois de 24 horas, 48 horas, cada hora falava uma coisa, que a gente podia fazer o BO. Depois, quando a gente voltou lá, eles disseram, ele já teve passagem no sistema, vai procurar ele no IML. Então, a gente ficou indo no IML todos os dias, no IML ali, perto do Hospital das Clínicas, para procurar meu irmão. Então, eu mesma vi as fotos, né, das pessoas que morriam. As pessoas lá na porta do IML, nos corredores, eram um grande número de cadáveres aguardando, né, para serem necropsiados. E aí eu vi, né, é isso, os tiros de execução, tiros na testa, na palma da mão, na nuca, né, muitos tiros na testa mesmo, aquilo me impressionou bastante. E aí eu comecei esse percurso inicialmente solitário, né, solitária no sentido com os meus pais, né, mas que já são pessoas idosas, já tinham perdido uma outra irmã minha vítima de violência também. Então, foi um trajeto muito difícil mesmo. Eu costumo dizer, quando eu tenho essas oportunidades de falar sobre, que, sem dúvida nenhuma, né, não só o apoio da minha família, mas a minha formação. Na época, eu estava no 3º ano de formação em serviço social, então o meu TCC, junto com uma outra colega assistente social, foi sobre desaparecimentos forçados. Então, a gente foi estudar os desaparecimentos forçados desde a ditadura, aí a gente identificou que já existia desaparecimentos depois do período ditatorial, na década de 80, 90, como a doutora Eliane falou, né? São anos e anos de denúncias de desaparecimentos e desaparecimentos forçados, e casos que são ignorados pelo Estado, né? Mas ignorados com um sentido, né? Esse sentido de são pessoas que, por o Estado, por serem essas pessoas da região da periferia, como é o caso do meu irmão, a gente mora aqui em Itaquera, né? Uma região periférica, são pessoas matáveis, né? São vidas sem valor, e tem muito a ver com aquele conceito, né? De necropolítica, né? Então, existe toda uma lógica para que isso aconteça. E depois de um ano, então, né? Só voltando ao percurso, depois de um ano, indo em todos os IMLs, meu pai foi em todos os IMLs da Grande São Paulo. Depois de conseguir fazer o BO, somente depois de um ano, o caso dele teve um inquérito criminal. Depois que a mídia fez as primeiras denúncias, um ano de mortes, né, um ano dos ataques, aí a gente foi chamada para uma reunião com o secretário de Segurança Pública, eu e mais 4 famílias, que são as famílias reconhecidas até hoje como as vítimas de desaparecimento, né, e nessa reunião ele disse que toda a cúpula da Polícia Civil, Militar, Ouvidoria, Corregedoria estaria à nossa disposição para investigar o caso,
e foi a partir daí que o inquérito foi aberto, mas as investigações na ouvidoria não foram arquivadas, na corregedoria também. Uma testemunha chegou a reconhecer um policial por foto, mas o reconhecimento presencial ele não compareceu, né? Ficou apavorado com toda razão. Nesse inquérito da corregedoria, eles juntaram uma escala de folga, mostrando que naquela noite não tinha policial na região que eu moro, policial de plantão, sendo que foi uma mentira, porque eu mesma, no dia 16, já tinha voltado aí para o estágio, né? Porque, em tese, nós já estávamos protegidos, e eu vi a rota na minha rua, com os policiais com o corpo para fora, assim, meio para fora, e apontando armas, como se realmente eles estivessem caçando alguma coisa, sabe? Então é isso. E aí eu fui denunciando isso, e em 2007 eu conheci a Débora, e aí a gente estamos aí juntas até hoje, né? As nossas lutas se encontraram. E para mim, eu penso aí tentando responder a pergunta da Carla, que o risco disso se tornar cada vez mais, né, o modus operandi do Estado através da polícia é muito grande, né? Eu acho que a gente vem tendo aí várias provas depois do que aconteceu com meu irmão, né? Teve o Marildo no Rio, teve aquela situação daqueles 5 meninos que foram desaparecidos, ficaram um tempão desaparecidos, depois acharam os corpos. Teve o caso do Lucas, né, que também depois localizou o corpo. Agora o Cadu, em meados de fevereiro, se eu não me engano. E isso está virando, está se fortalecendo como mais uma expressão do modus operandi da violência policial, o que é muito preocupante. Penso eu que agora, nesse período de pandemia, pode piorar muito. Eu comentei ontem numa outra entrevista que eu dei, né, para a TVT, que a gente tem os grupos de WhatsApp, né, de familiares de vítimas, e assim, a todo momento chegam mensagens de casos que estão acontecendo, de abordagens truculentas que estão acontecendo, né, recentemente as mortes no Jardim Elba, de meninos, né, então isso é muito preocupante. Então é fundamental esse trabalho que o CAF faz, né, esse trabalho que a doutora Eliana faz pelo MP, e o meu desejo como familiar de vítima é que nunca mais alguém tivesse que sentir essa dor e viver essa injustiça, né? Porque a gente vive 14 anos, né, sem nenhum tipo de resposta, e o que nos indigna muito também, e aí eu fico indignada de sentir raiva mesmo, o quanto isso fica esquecido, até mesmo quando se fala de maio. É como se não existisse, às vezes, os casos de desaparecimento, né? Então, além de mim, da Débora, isso não é falado. Então, às vezes, quando eu vejo matérias sobre maio, eu costumo até mandar comentários para os jornais, para quem divulgou a matéria, que tem desaparecidos. Foram 5 pessoas, 5 jovens periféricos, né? Porque um, infelizmente, foi enterrado como indigente. Mas não se pode fazer isso com essas famílias. Isso é respeito à memória deles, né? Eles têm que ser lembrados sempre, sempre, né? E reverenciados para que isso não aconteça mais, né? Então, nesse sentido, eu penso que é fundamental que a gente possa ter esses momentos, né? Que tenha estudiosas como vocês se dedicando ao tema, né? Importantíssimo, importantíssimo, né? E no começo, assim, finalizando, né, para a gente poder ouvir as pessoas, no começo, quando eu conheci as vítimas da ditadura, eu imaginava que os anos passariam e eu não estaria como elas, lutando por justiça, que essa justiça chegaria antes, né? E eu tô vendo que não, os anos estão passando, e aí a gente continua encontrando elas nas atividades, a gente tem muitas atividades juntas, né? Inclusive uma última no CAF, a Amelinha estava lá, né? E aí eu fico pensando, gente, logo vai ser eu, né, com cabelinho branquinho, como a Melinha, e será que eu nunca vou saber do que aconteceu com o Paulinho, né? Então, isso é muito triste, né? Muito triste mesmo.
Obrigada, Fran, pelo relato e faz pensar, né, como a gente já tem várias evidências que a pandemia produz efeitos diferentes conforme as desigualdades pré-existentes, né, desigualdades sociais, desigualdades raciais, e nos lugares onde a saúde chega de uma forma muito deficiente, seja mesmo com medidas de prevenção, as políticas de assistência chegam de forma muito deficiente, é o lugar onde a violência institucional continua acontecendo com toda a força, né? Então, a importância da gente pensar e a gente observar isso com atenção e quais são os efeitos da sobreposição dessas duas coisas. Então, eu passo a palavra para a Rayane, né? Antes eu queria só lembrar vocês, a gente já está avançado no tempo, a ideia é a gente terminar no máximo às 6h30, mas a gente gostaria de responder alguma pergunta, né? Então vocês podem fazer perguntas via os comentários na transmissão do Facebook. Então eu passo a palavra à Rayane, que além de pró-reitora na Unifesp, de Extensão e Cultura, é a pesquisadora também, parte da nossa equipe muito atuante no CAF. Bom, boa noite a todos e todas. Quero agradecer a Carla, pelo convite e também dizer da minha alegria de estar aqui nesse espaço, podendo dialogar a partir daqui das colocações feitas pela Eliana e pela Francilene, duas referências para mim, seja pelo conhecimento que tem sobre o assunto, seja pela forma de atuação, que eu acho super importante, para mim vale muito esse processo de ter uma discussão sobre o assunto e uma prática, efetiva a partir daquilo que se discute. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui. Então, agradecer a oportunidade e o convite aí feito pela Carla, que é a organizadora desse evento de hoje, que é essa parceria CAF e os professores, do curso de Direito da Unifesp, Então, embora eu esteja como pró-reitora e o CAF seja vinculado à pró-reitoria, acho que hoje aqui a minha fala é de um outro lugar, E eu queria falar um pouco a partir da minha inserção com esse tema, e aqui vendo a Francilene, começou a passar um pouco um filme na minha cabeça, porque a minha atuação, ou pelo menos, primeira compreensão sobre essa situação, sobre desaparecimento no Brasil, desaparecimento forçado, a partir como uma preocupação, e o número de vítimas a partir da ação policial, para mim só se fez muito presente quando eu pude ver os sujeitos falando sobre essa situação, Então, obviamente que eu já tinha estudado, já tinha ouvido falar, mas foi justamente em 2010, quando eu vim para a Unifesp, no campus Baixada Santista. Então, logo que eu cheguei na Unifesp, eu tinha uma atuação já vinculada aos direitos humanos e teve uma solicitação do movimento, Mães de Maio, para que tivesse uma audiência com a ministra, naquele momento, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E como ela estaria em São Paulo e gostaria de estar num lugar público, mas também, ao mesmo tempo, reservado para falar com as famílias, eu recebi um telefonema dizendo se eu poderia organizar um espaço na Unifesp para receber esses familiares. Então, foi meu primeiro contato, foi em 2010. E aí nós organizamos uma sala no campus São Paulo, e foi quando eu pude conhecer a Débora e o pai da Francilene, Eram 11 famílias que estavam ali, e eles foram conversar com a ministra daquele momento, para falar sobre a questão. E eu, como a pessoa que estava interessada, querendo me aproximar sobre a situação, eu fiquei, E quando eu ouvi aqueles relatos para mim, eles eram coisas assim... eram coisas que eu tinha estudado, mas que eu nunca tinha compreendido, Era quase inexplicável a forma como as pessoas ali colocavam, Então, para mim, foi um momento de muito choque e de, ao mesmo tempo, de inquietação, de me instigar a poder estudar e poder atuar
a partir dessa questão, né? Que é tanto a questão do desaparecimento forçado, como também a questão, né, da violência policial e da execução aí de vítimas, né, por parte de agentes do Estado. Então, desde 2010, me aproximei e, de uma certa forma, tenho atuado, né, em função dessa discussão e pensando atuações que possam minimamente responder ou possibilitar e influenciar em políticas públicas, né, a partir das demandas que são colocadas, né. Mas mas o tema aqui hoje é desaparecimento, embora meu percurso seja maior aí, né, na discussão sobre violência de Estado e execução a partir dos agentes do Estado, que está totalmente relacionado, né? Mas penso que a questão do desaparecimento é uma questão que ela fica totalmente negligenciada, seja do ponto de vista dos números, né, que não se fala tanto desses números, como também dos próprios casos, né? Quando as pessoas falam, e se elas não têm uma ligação direta por ser familiar, isso parece que fica diluído num número estatístico, né? Então, acho que tem duas coisas, tem uma ocultação, uma subnotificação estatística, mas também, por outro lado, muitas vezes, quando se coloca a estatística, as pessoas, né, os indivíduos, eles se diluem em números, né? Mas penso que se a gente for pegar pela dimensão estatística, né, pensar que no caso aqui, né, do Brasil, né, levantei aqui alguns números, né, é oficial, nós estamos falando de números oficiais, né, ainda entendendo que no Brasil a gente tem um problema de notificação e de subnotificação. Então, nós estamos falando de dados oficiais, né? Nós temos cerca de 190 pessoas que desaparecem por dia no Brasil, né? Então, como é que 190 pessoas desaparecem? Como é que é isso, né? Então, aí a gente já tem, então, por estatística, isso já deveria ser uma preocupação, já deveria ter políticas públicas e já deveria ter uma sociedade preocupada com isso, né? Porque isso passa a ser uma questão, né? É um problema colocado, né, de ordem social, então deveria se ter uma preocupação social e deveria muito mais ter uma política, como a Eliana já colocou, né? Já existem leis para isso e isso não é efetivado. Então penso que fica um ponto de interrogação aí para a gente, né? Por que isso não é um ponto de preocupação, não é uma questão que a nossa sociedade se preocupa com isso, né? Por outro lado, né, além desses números, né, eu penso que muitas vezes, né, quando as pessoas recebem essas notícias, elas também caem no caso, né? Então é um caso que ocorreu, né? Então, se você não junta a estatística com os dados com os casos reais, com as pessoas falando sobre esses casos e o que isso significa na vida desses familiares, fica muito difícil da gente compreender e fica muito difícil da gente poder colocar isso em evidência, né? E problematizar isso na nossa sociedade, considerando, né, inclusive as características que a nossa sociedade tem, né? Então, estamos falando de violência do Estado, mas nós estamos falando de um agente, né, que ele pratica ações que são legitimadas pela nossa sociedade, né? A nossa sociedade, ela tem uma cultura em que essa violência que é praticada, né, e aí penso que essa discussão que foi colocada anteriormente, que é quais são os corpos matáveis, está presente aí numa forma como a nossa sociedade se compõe. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que aparentemente, né, foi dada a ideia de uma sociedade que é harmoniosa, né, que ela convive muito bem com a diversidade, né, só que na prática, quando a gente pega esses dados, quando a gente pega essas situações, a gente vai evidenciando como que a nossa sociedade é uma sociedade que ela legitima uma prática de violência quando é uma violência que é para sujeitos, né, que ela entende que pode ser praticada, né? Então a gente vê uma violência, né, que ela é praticada em relação a uma determinada classe, em relação a uma determinada população étnico-racial, ela é permitida em determinados territórios, né, da cidade, né, das cidades. Então, quando ela é praticada nesses locais, ela é quase naturalizada, né? Então, ela é como se pudesse ser realizada dessa forma nesses locais, né? E aí penso que essa cultura e essa compreensão, ela vai sendo introjetada e ela vai sendo
também na forma de, na dinâmica e na própria cultura organizacional do próprio sistema de justiça, né? Então, quando a Fran aqui colocava, né, essa dificuldade de apresentar, né, na delegacia, que isso, que houve um desaparecimento de uma pessoa, né, e que isso há necessidade de investigação para a identificação disso como um crime, e isso seguir com o processo de investigação, é muito difícil, né, é muito difícil, porque a forma, né, a Fran que colocou, e os estudos também já apontam, né, que quando um familiar, né, ele chega para fazer uma denúncia de que tem um ente dele que está desaparecido, isso é tratado como uma questão intrafamiliar, né? Olha, mas por que desapareceu? Brigou, não estava bem na família, resolveu desaparecer, né? Então não é tratado como uma questão que deva ser tratada do ponto de vista criminal e que haja necessidade de um inquérito, de uma investigação, e, portanto, é algo que a justiça tem que dar uma resposta, que o Estado tem que dar uma resposta para o desaparecimento dessas pessoas, né? Então isso acaba sendo naturalizado e tratado como um problema intrafamiliar, que aquela família tem que responder, e aí você não consegue classificar isso na delegacia, e isso se dilui nas estatísticas. Então a gente não tem estatística, a gente não tem pessoas preparadas, né, inclusive nesses serviços, para poder realmente receber isso como uma denúncia, né, e ter uma lógica de funcionamento dessa instituição que responda a esse familiar, né? E somado a isso, né, nem mesmo os familiares, né, têm a informação, e acho que, lógico que quando a gente tem um grau de educação, né, ou de informação, a gente tem uma postura diante desse sistema, né, mas pensando como que esses familiares chegam na delegacia, a forma como são recebidas, como é que eu reafirmo e requeiro dessa delegacia que realmente ela tem que ter uma prática que me responda como cidadão, né, num direito meu de ter uma resposta em relação àquele boletim de ocorrência que eu estou fazendo, né? Então, eu penso que nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, que foi isso, né, que foi colocado como um desafio, né, o que a gente tem visto, né, que essa forma, né, de funcionar, né, do Estado brasileiro, de ausência de políticas públicas, né, que pudessem isso de todas as ordens, né, seja do ponto de vista, seja na saúde, seja na educação, seja no próprio sistema de justiça, né, então o que nós estamos colocando aqui desde o início é que já há, do ponto de vista da ação do Estado, o próprio Estado, ele é violador de direitos, né, dos próprios cidadãos, né, então nesse momento a gente vê como tudo isso se agrava, né? Isso tudo que já não estava funcionando nesse momento em que há uma necessidade, uma demanda maior para o sistema, para o próprio Estado, ele vai responder muito menos com políticas públicas, e dado inclusive a conjuntura que a gente está vivendo, né, a resposta que o Estado está dando é uma resposta de maior violência. Né? Então, a forma como a gente tem visto que o Estado tem respondido, né, é com inclusive com a indicação, né, de uma ação individual em prol da garantia da minha vida. Então, como que você garante cada um garante a sua vida, inclusive usando armas, né? Então, há inclusive, né, do ponto de vista de campanhas, né, pensando nesse aspecto cultural, né, de que há possibilidade do sujeito autodefender, né, se autodefender com o uso de armas. E aí a ideia, né, de que o Estado, né, numa ideia de proteção, ele vai para o meio do uso da força física, né, em determinados territórios que ele entende que essa atuação ela pode ela vai ser reiterada, né, uma forma como o Estado já vinha agindo anteriormente, né? Então a gente vê que é na periferia a presença do Estado é uma presença apenas, né, não diria apenas, mas com peso muito maior, né, por meio do uso da violência, por meio do uso da força física, né, que é dessa forma que a população compreende, entende e percebe a presença do Estado,
né? E nesse momento tudo isso, né, tem se intensificado. E eu gostaria apenas, né, eu sei que estamos aí no adiantado da hora, mas gostaria de chamar atenção nessa questão do desaparecimento, né, que existe uma população, né, além desses marcadores que nós já colocamos aqui, né, que é de classe, né, existe dentro dessa condição de classe, né, determinadas populações que essa violação ela é de forma reiterada, né, a cada momento. Que eu gostaria de chamar atenção para as pessoas que utilizam o nome social e que, em geral, não convivem com as famílias, né, inclusive pela forma como a família concebe, né, as pessoas, né, que adotam aí o nome social. Então, essa possibilidade que a gente tem visto, né, que é de minimamente cobrar do Estado uma postura, ela advém, né, de uma presença muito forte dos familiares e de uma incansável busca dos familiares por resposta. Essas pessoas não têm isso, né? Então fica numa situação de muito maior vulnerabilidade, e sem contar a dificuldade que a burocracia tem de reconhecer o nome social, ou de muitas vezes identificar que aquela pessoa corresponde àquele nome, né? Gostaria de chamar a atenção também para a população indígena, né, que muitas vezes utilizam o seu nome, que é o nome tradicional de origem, né, e no momento em que essa pessoa morre, praticamente ela é enterrada como indigente, principalmente nas áreas urbanas, né? Porque se ela está distante da aldeia, como é que ela é identificada, né? As pessoas que estão, né, nesses locais de idosos, né, que já não tem nenhum vínculo familiar, né, que estão nesses locais que acolhem, né, de acolhimento dos idosos. E sem contar um número enorme de crianças e adolescentes, né, que desses números que desaparecem diariamente, 190 pessoas, há um número enorme de crianças e adolescentes que desaparecem em função do tráfico de órgãos, né, e da questão da adoção também. Então, acho que essas são questões que vão sendo agravadas, né, nesse momento, e né, que uma estratégia que o próprio movimento, e acho que tenho aprendido e tenho compreendido, né, que se a gente pensar em como que a gente pode atuar frente a tudo isso, né, penso que nesse momento é muito mais difícil, né, por conta, né, até mesmo da forma como as pessoas têm de poder se organizar, poder cobrar, poder atuar. Então a gente só tem conseguido fazer as coisas por meio do uso da tecnologia, e se a gente está falando de uma condição de classe, a gente sabe que essa questão da tecnologia, hoje ela tem feito muita diferença, né? Quem tem acesso à tecnologia consegue se comunicar, quem não consegue tem uma maior dificuldade, mas penso que o nosso papel, inclusive enquanto universidade, né, enquanto Ministério Público, é a gente pensar a possibilidade de fazer com que essas informações, ou seja, essa forma como funciona, essa forma o que tem que ser cobrado, o que tem que ser exigido, o que tem que ser feito, tem que ser de conhecimento da população, tem que ser de familiares, para que essa informação ela seja disseminada e seja cobrado, né, dos órgãos, que isso realmente seja feito, que ninguém se sinta intimidado em chegar numa delegacia e disser, não dá para fazer o boletim de ocorrência, a pessoa acha que não dá para fazer o boletim de ocorrência mesmo, né? Então, penso que essa é uma atuação que podemos fazer conjuntamente, né? Nesse momento, acho que é imperativo, né, que a gente haja dessa forma, né, frente a essas violações que tendem a ser maximizada nesse momento da pandemia, né? Então, me coloco aqui à disposição e agradeço essa possibilidade de estar conversando com vocês. Obrigada, Rayane. Acho que uma coisa que ficou, assim, está presente em todas as falas, né, é um pouco como o tema do desaparecimento é quase um não tema, né, é algo que não se fala sobre. Apesar dos números serem, né, muito grandes, muito preocupantes, já eram antes da pandemia, apesar de quando a gente se aproxima, né, e começa a pensar essa questão no contexto da pandemia, fica evidente que isso pode se tornar um problema gravíssimo, né, que a pandemia pode gerar, né, um número muito grande de pessoas desaparecidas. Por que isso não é um tema, né, assim,
A gente tem essas políticas que a Eliana mencionou, né, que se constroem para lidar com o tema do desaparecimento, no sentido de tentar cruzar informações e tentar descobrir identificar o que aconteceu, né? São políticas extremamente recentes, né, incipientes, a lei é do ano passado, né? E, enfim, e o tema específico do desaparecimento forçado, ele nem mesmo é tratado, né? Como uma política no Brasil. O Brasil assinou o Tratado contra o Desaparecimento Forçado, né? Ele foi internalizado em 2016 no ordenamento jurídico interno, mas fora isso nada, né? Não há nenhuma política específica para tratar do problema específico do desaparecimento forçado quando o Estado tem uma responsabilidade no desaparecimento da pessoa, né? E aí, um pouco dialogando com isso, a MISPA fez uma pergunta aqui, como seria possível tornar esse assunto um assunto público, né? Tanto por meio televisivo, digital, né? Como é que a gente poderia atuar para incluir essa pauta, né, em meios de divulgação ampla? E uma segunda pergunta que talvez a Eliana possa responder melhor, né? Como lidar com o fato de que o Estado, ele é o violador e ele é também quem recebe a denúncia e investiga. Olha, com relação à divulgação, esse tema tem 1000 eixos de tratamento, né, de discussão possíveis, e um deles é esse, em que a gente trabalhou durante muitos anos, um projeto de lei que se soma a vários outros pequenos projetos, que está há mais de 10 anos na Câmara Federal, para que as televisões, já que concessões públicas e não privadas, abrissem espaço para a questão do desaparecimento, nem que fosse com a divulgação das fotografias dos desaparecidos, em seus horários mais vistos, mais, obviamente, acessados. Isso já foi discutido por brasileiros que nos representam, e foi apenas aprovado em rádio e televisão pertencentes à federação, e são aqueles que, via de regra, como o horário lá o horário que a federação usa no rádio para se manifestar por 1 hora, para fazer os seus boletins por 1 hora, muitas vezes não comportam imagens, e não são também vistos, programas do Executivo Federal. É uma pergunta muito importante, e também uma forma de conclamar todos que nos veem a participar, da forma como cabe, né, como pode, porque, às vezes, é duro, vou partir da sociedade para o Estado e o Ministério Público, é duro você ver que os próprios cidadãos tratam o tema como lenda, talvez para não tocá-lo, para não encontrar a dor do tema, mas ele existe, ele não é lenda, e ele é muito presente entre nós, na vida brasileira. Nós estamos falando, imagina, nós tivemos agora a Rayane falando do tráfico de pessoas, que agora também, diz a ONU, está magnificado pela pandemia, principalmente de mulheres e meninas aqui no Brasil. Quer dizer, e a gente ainda vê as pessoas achando que isso é pontual, ou que, pior, com pré-julgamentos à família e ao próprio desaparecido, como, diz a Rayane, se fosse possível, por qualquer motivo da vida particular, como se alguém tivesse direito a fazê-lo. Com relação ao Estado, né, o Estado recebe, o Estado investiga. Existe um grande problema no Brasil, que já é motivo de grandes discussões por quem estuda a temática, que é separar a Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança, porque é a mesma Secretaria de Segurança que tem que investigar, e também está na rua pela Polícia Militar, então Polícia Civil e Polícia Militar, é a mesma Secretaria de Segurança que vai ordenar e administrar, e muitas vezes mandar, como a gente já viu na ditadura, sobre ou se comungar a Polícia Técnico-Científica, que tem que apurar os vestígios da violência. Agora, em relação a receber a investigação e processar a investigação, o que a gente vê, e isso não é diferente nos órgãos, todos os órgãos que atuam na justiça, então vamos falar lato sensu, da delegacia, ao Ministério Público, à Defensoria, aos advogados, ao Judiciário, todos nós que fazemos a justiça
tentar acontecer é que os papéis, eles têm uma ordem de ocorrência, e se na própria delegacia, por isso que é muito duro, como a Anne falou, a gente ter uma força de atuação que tem que sair do papel, que tem que sair da técnica, que tem que sair dos estudos e tem que fazer diferença no mundo, que é o que a gente tenta fazer, porque se a pessoa não chega na própria delegacia, não consegue na própria delegacia vencer a tal da lenda das 24, 48, espera o Natal, o Ano Novo, que é isso que nós vimos no ano passado em vários casos também, espera que ele volta da balada, espera que ele está namorando, ou ela está namorando, isso é mais comum com as meninas também, que dirá chegar sob o julgo, né, sob a análise da formação de um inquérito policial rápido, porque também um ano depois é quase que dizer para a família, agora nós estamos aqui um ano depois, mas um ano depois quase tudo pode ser mais escondido, né? E imagina chegar na justiça onde as coisas também são muito difíceis, né? Eu considero mais um problema social e humano a um problema que chega na justiça. Todos nós somos eivados de preconceito, de vícios no trabalho, e se não tivermos uma ordem geral, uma política de efetivamente Estado, né, e não uma política de governo, se não tivermos uma organização que mantenha funcionando e te apoiando, trabalhando, por exemplo, no Ministério Público para isso, na Defensoria Pública, que é muito difícil, na delegacia, que existe a delegacia de desaparecidos, mas não tem nenhum aporte de pessoal suficiente, que dirá de instrumental, como um banco de dados ou uma tecnologia de informação para trabalhar, nós não podemos sequer seguir adiante com relação à justiça que dizemos que queremos, né? Então, precisa ser avaliado isso, é muito difícil, eu não tenho o que responder, muito difícil, né? E muitas vezes é tido como uma teimosia ou uma insistência da parte de um profissional como eu, que na verdade está lidando com a realidade dos fatos, e que pode ser mudado por qualquer profissional mais dedicado, que esteja naquele momento gerindo o poder, né? Bom, se a gente já chegou no tempo, mas se alguém quiser rapidamente responder a pergunta da Selma, que é muito complicada também, a sociedade legitima a violência policial na periferia, como mudar essa cultura? Alguém, não sei se Francilene, Rayane. Eu vou fazer só um breve comentário por conta do adiantar da hora, mas o que eu também venho defendendo, né, nesses anos de pesquisa e nas formações que a gente dá, em todo esse trabalho que as Mães de Maio também faz, um trabalho de base, é que muito dessa violência, dessa forma de perceber o outro, né, isso é como se estivesse, infelizmente, no DNA da nossa formação como brasileiros, né? Então, enfim, desde o período da invasão portuguesa, a fase da dizimação indígena, o sequestro dos negros, o período escravagista. Então, a gente vive isso muito impregnado nas nossas relações cotidianas, né? Não à toa, a gente está passando aí por essa situação da pandemia, com muita gente ainda ignorando que mais de 24 mil pessoas perderam suas vidas, que eram pessoas amadas por outras pessoas, né? Então, assim, acho que isso diz muito do nosso modo de ser brasileiro, né? Então, claro que a gente aposta muito nesse contato com as pessoas, em falar sobre isso, buscar sensibilizar, disputar consciência, mas existe uma questão que é muito anterior e que vai existir, assim, um trabalho de desconstrução e educacional, né? De falar sobre isso desde sempre, né? É uma discussão, inclusive, ética, né? Então, eu penso que essa discussão, né, ela faz com que eu aposto muito na questão educativa também, né?
a gente tem que fazer um esforço, né, que é múltiplo, né, que é tanto um trabalho aí com a sociedade como um todo, né, pensando aí num trabalho de base, mas também no processo de formação dos profissionais, né. A Eliana dizia aí, né, da diferença, é lógico que está institucionalizado, né, as instituições, ela tem uma forma de funcionar, mas penso que na medida em que a gente vai formando também pessoas, né, com uma outra concepção, né, do que é o papel do Estado, do que é o papel do sujeito que está como operador aí do direito, né, seja como, né, defensor, seja alguém que está no Ministério Público, seja alguém que está na delegacia, penso que a formação da pessoa também faz muita diferença, né, embora a gente tenha visto um desmonte, né, o momento atual que a gente está, né, necessitando de tanta presença da defensoria, praticamente os serviços que não são feitos por advogados na defensoria, eles estão desmontados, né? O papel que era feito pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, hoje é uma equipe super mínima, né, para poder dar suporte para tudo isso, né? Então, mas penso que uma aposta aí na formação, né, de profissionais, em equipes multiprofissionais e que possam, né, ter esse conhecimento, né, a partir de uma escuta, né, ter uma escuta bastante sensibilizada para os sujeitos que sofrem essa violação é algo extremamente importante, né, porque penso que hoje a população, ela tem pouca entrada, né, ela tem pouca escuta, né, nos sistemas como um todo. Então, penso que apostar no trabalho de base, apostar na formação dos sujeitos e apostar nas pesquisas, né, que possam fazer com que essas informações, esses dados que a gente levanta, sejam traduzidos, né, porque acho que tem um processo aí de produção da informação, mas de tradução dessa informação para uma vida cotidiana, isso é muito importante, né, porque às vezes também a gente tem um monte de dados, tem um monte de informação, e isso fica distante da população, né, a população não consegue compreender que aquilo está fazendo parte da vida, que está tão próximo dela, né, então acho que a gente tem um trabalho aí, né, que é em múltiplas frentes, para a gente poder realmente colocar, né, aquilo que a Carla apontou aí no comentário dela, né, isso que é visto como um não problema, como uma não questão, né, como uma questão que é presente no nosso cotidiano e no nosso cotidiano enquanto sociedade, né, então é uma questão que a gente tem que enfrentar de fato, né, então acho que o desafio está colocado para todos nós. Hoje nós estamos fazendo isso, né, tentando fazer isso. Então, já chegamos no nosso limite de tempo. Eu gostaria de agradecer a Eliana, a Francilene, a Rayane pela participação, pelo debate, agradecer a todo mundo que assistiu também, agradecer o João, que está aqui ajudando a gente com tudo, né? O João Pedro do CAAF. E o ciclo de debates, ele vai, a partir de hoje, acontecer quinzenalmente, então daqui a 15 dias nós vamos ter uma nova edição do ciclo, um novo encontro. Acompanhem por aqui, pelo Facebook, pelas mídias do CAAF, que nós vamos divulgando os participantes, o tema, etc. A lista de temas, ela já está toda presente no site do CAAF, vocês encontram pelo link também divulgado na página do Facebook. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau.